Aqui que são meus amigos, do professor Rodrigo e do professor Paulo. Pode passar, essas são as informações. Bom, a minha história com esse tema, ela começa muito antes de eu ter começado a faculdade. Antes de eu começar a querer fazer história, eu sempre gostei de ver filmes e assuntos do tema. E eu assisti o filme Zuzu Angel. E eu achei muito interessante a história, e aí eu baixei na internet, passei a pesquisar algumas coisas, e aí eu descobri sobre a história do Stuart Angel e da Sônia Angel, que foi esposa dele. E eu notei uma coisa muito legal, que o último lugar que ela morou antes de ser assassinada pelo regime foi em São Vicente, um local perto da minha casa, e me chamou muito a atenção. Quando eu comecei a fazer a faculdade, o pessoal logo de cara já começou a falar de quais seriam os temas e tal, e de cara eu já falei que meu tema ia ser esse, eu nunca mudei desde o primeiro dia de aula. E o pessoal dos outros anos já sabia dessa minha escolha. E assim, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer esse trabalho. A história, apesar dela ter morado aqui, toda a vida dela lá no Rio de Janeiro. Eu não sabia como eu ia fazer. O título, esse título, Quem Grita Vive Contigo, ele não é aleatório. Ele é de uma música do Milton Nascimento. Ele é o trecho de uma música do Milton Nascimento, que é uma música chamada Menino, que ele compôs no ano de 1968, em homenagem ao Edson Luiz, que foi um dos primeiros assassinados pela ditadura militar. E aí eu escolhi pelo próprio motivo de estar próximo, de estar perto, e quem fala estar próximo, estar perto. Né? E essa é a Sônia. O meu objetivo do trabalho é mostrar a ditadura militar, mas através da perspectiva daqueles que lutaram contra o regime, daqueles que participaram da guerrilha, que participaram da luta armada. E eu sempre quis falar de uma mulher, fiquei sempre na dúvida de falar do Stuart, porque eu gostava muito da história dele, mas eu decidi falar da Sônia porque eu não queria fazer mais do mesmo, eu queria falar de alguém que nunca tinha sido falado. O Stuart tem filme, tem várias homenagens a ele. Então esse é o meu objetivo. A minha justificativa é pelos 50 anos que a gente celebra do golpe esse ano. E que no decorrer da minha pesquisa, e eu acho que é óbvio, a gente sabe que esse assunto ainda não é tratado. Existem as comissões, existem as discussões, mas ainda de uma maneira muito pouco abrangida, tem que ser mais falada. E fazendo o trabalho, lendo os textos, eu fui em bastante reunião, conversei com bastante gente, eu vi que a memória desses militantes, ela se divide em dois. Ou eles são os heróis, os mártires, só falta asa e capa, ou eles são os assassinos, os terroristas, os bandidos. E aí eu tomei a decisão de ficar no meio, de não tratar a Sônia como uma heroína ou como uma terrorista, e sim ficar no meio, tratá-la como uma pessoa normal, uma mulher comum, como eu, que tinha seus ideais e que naquele momento da história do Brasil tomou uma decisão. E aí foi a minha dificuldade, porque conforme eu fui pesquisando, as coisas foram acontecendo, eu fui descobrindo livros, fui descobrindo pessoas, fui indo a lugares, e aí eu bati com o meu emocional, porque esse trabalho passou do campo do trabalho, ele passou para o campo emocional, eu passei a ter contato com coisas muito pessoais. E aí foi a minha barreira, foi quando o Rodrigo sempre falava, volta, você está ainda muito pro lado do paixonite, ele ainda falava. Não pode ter paixão, você tem que ter paixão, mas na medida certa. Porque daqui a pouco até eu estava colocando a capa e as asas na Sônia. Para fazer esse trabalho, primeiro eu tinha que entender o que era o golpe, né? O que foi o golpe. Então, eu usei livros sobre o tema e livros sobre a esquerda. Para discutir sobre a trajetória da Sônia, eu utilizei um livro que o pai dela produziu no ano de 1994. E aí eu fui ao Rio de Janeiro, no grupo Tortura Nunca Mais, e lá eu utilizei os arquivos que os pais dela disponibilizaram nesse grupo. Esse grupo é um grupo que luta pela verdade na ditadura. Da outra vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu visitei o túmulo da Sônia. A foto que eu do túmulo foi eu que tirei. E aí no livro existem diversos depoimentos. E aí eu fui caçando outro na internet e eu localizei um dos depoentes. Ele se chama Carlos Eduardo, ele foi deputado estadual do Rio de Janeiro na década de 80 e ele foi um exilado, ele morou junto com a Sônia na Europa. Ele era do grupo ALL e ele foi um dos extraditados, dos deportados, dos exilados, num dos sequestros dos embaixadores que ocorreram nos anos 70. E aí eu conversei com ele e aí ele me levou. Eu fui para o Rio conversar com ele, né? E aí ele me levou à casa em que a Sônia cresceu e viveu. Eu conheci as sobrinhas dela, eu mexi nas coisas pessoais, no pouco que sobrou dela, fotos, documentos, cartas e todo aquele arquivo que os pais dela tinham deixado. E essa foi uma dificuldade. Não deixar o lado pessoal transcender, deixar a minha pesquisa transcender na hora que eu fosse escrever o trabalho.
o trabalho está dividido em 3 capítulos, né? Esse eu falo sobre golpe, esse eu falo um pouco da Ângela na militância, e aqui eu já falo dela na jornada. Para fazer o primeiro capítulo, eu dividi em 2 itens. O primeiro é o governo João Goulart e o golpe. Comecei a partir do início da Poder me entregar o poder? Toda na apresentação eu também esqueci. Gente, quando ele entregou o poder, eu nunca lembro essa palavra. O Jânio Quadros renunciou na apresentação na apresentação desse tema na matéria do Rodrigo, eu esqueci essa palavra. Eu inicio na renúncia do Jânio Quadros em 61, passo para o governo João Goulart e eu falo tudo o que aconteceu para ter acontecido o golpe. E aí, como eu estou falando de uma guerrilheira, como eu estou falando de um grupo de esquerda, eu falei dos movimentos sociais, mas eu voltei completamente aos grupos de esquerda. Né? Então eu falei como que a esquerda se movimentou e criou esses grupos de guerrilha e que no final a Sônia participou. No segundo, eu já começo a falar da Sônia. No primeiro item eu falo da importância da história, da memória, falo um pouco de negócio e algumas coisas que a gente viu em outras matérias. Assim, o que eu vou falar, o tempo é mínimo, não vai dar para falar tudo, nem o que eu escrevi tem tudo. A vida da Sônia é uma vida muito intensa. De 68 a 73 foram muitas coisas que aconteceram e que não dá para a gente descrever num momento só como esse. Mas eu vou tentar resumir. Ela nasceu no dia 9 de novembro de 1946, no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santiago do Boqueirão. Foi uma filha de classe média alta, a família emigra para o Rio de Janeiro quando ela tinha mais ou menos 1 ano de idade, e ela tem uma vida normal, de classe média alta. A casa dela na Gávea, uma casa imensa, a gente percebeu que ela era de classe média alta. No ano de 1966, ela entra no curso de Economia da UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tinha 20 anos. Nesse momento, o Brasil está no pleno regime, e pela Revolução Cubana, o Brasil recebe de influência direta desses ideais. Então, os jovens, os estudantes daquela época, receberam essas influências. E aí eles acabaram desejando esses ideais. Eles acabaram achando que a Revolução Socialista era possível. Tá? E a Sônia fazia parte de desses jovens. Em 68, outubro de 68, ela se casa com o Stuart Angel, ele também fazia economia. Eles se casam e dividem o seu tempo entre a casa, a vida e a militância política. Eles estudavam, eles se manifestavam, eles participavam ativamente. Né? E aí, o que aconteceu em 68? Em dezembro, o AI-5. Fim dos direitos individuais, o fim dos direitos políticos, e esses jovens eles tiveram que tomar algumas opções. Né? No meu trabalho eu escrevi até uma frase quando eu fui falar disso, do Darcy Ribeiro, que ele fala que na vida há 2 opções, ou se resignar ou se indignar, e eu não vou me resignar jamais. E a Sônia e o Stuart decidiram não se resignar, se indignaram e aí eles eram parte do MR8. O MR8 é um movimento revolucionário 8 de outubro, que lembra o dia da morte do Che Guevara. Para vocês verem como esses irmãos da Revolução Cubana estavam bem cientes. Continuaram suas manifestações, pelo que eu entendi do que eu li nessa época, eles já nem estavam mais indo para a faculdade. Continuaram suas manifestações. Nessa época eles não cometiam assaltos nem grandes crimes, como a gente ouve falar, porque ainda as pessoas ajudavam muito financeiramente os grupos de guerrilha. Tá? Em maio de 1969, a Sônia é presa pela primeira vez. Feriado do Dia do Trabalho, estava se reunindo com o pessoal do MR8 para poder fazer uma manifestação do Dia do Trabalho, e aí ela foi presa e ali iniciou-se a sua vida dentro do DOPS. Aqui a foto do casamento, essa é a casa que eu fui. Essa foto é uma foto que eu tirei da própria foto, né? E aqui eu não estava lá nesse dia. E aqui é o documento do DOPS. Uma coisa que eu achei interessantíssima é que ela fazia faculdade, ela era universitária, é que não dá para ler, mas aqui eles colocam ela como profissão prendas domésticas. Em nenhum momento eles citaram que ela era universitária, que ela fazia faculdade. Esse documento aqui é do DOPS. Para contrastar o documento da família, eu fui no DOPS para ver o que a família falava e o que o governo, o que o exército falava. E aí eu achei algumas divergências realmente. Então essa é a ficha dela no DOPS. Não dá para ver, mas ela está com uma cara péssima, muito mal-humorada. No terceiro capítulo, eu já falo no primeiro item do exílio na França. Por quê? Na prisão dela, tiveram umas decorrências, são histórias
bem bacana. Ela se negou a levantar para um general, e aí ela acabou ficando bem conhecida, o pessoal acabou sabendo quem era ela. E um detalhe, o pai dela era coronel reformado do exército. E aí ele recebeu a notícia, algum amigo dele falou: você não deixa sua filha no Brasil que ela vai ser assassinada. E aí eles decidiram pelo exílio na França. O Stuart se negou por completo. Ele jamais, nesse momento, já estava tendo pessoas torturadas, assassinadas, ele se negou por completo. Saiu do Brasil e decidiu ficar no Brasil. Ela não foi pelo Rio de Janeiro, ela desceu de carro para o Paraguai e dali ela foi para o exílio. Ela chegou na França em 1970, que é o momento que ela conhece esse senhor que eu fiz o depoimento. Eles se conheceram e ficaram juntos. No livro diz ficaram juntos, mas conversando com ele, ele falou que eles namoraram, que eles foram namorados. Né? E aí o que aconteceu? Nesse momento, a Sônia, ela estava muito descontente com a luta armada, pelas perdas que eles estavam tendo. Tinha muita gente morrendo. Não que ela fosse contrária à luta armada, mas naquele momento ela sabia que aquela não era a melhor opção. Ela já dizia, o que eu acabei lendo nos livros, que eles deveriam tratar, deveriam lidar com a população deveria participar, né, dessa revolução, a população deveria entender, eles deviam instruir a população, ela acreditava nisso. E esse eu li nos livros de que foi um dos grandes motivos de que a esquerda não venceu, a esquerda não lidou com a população. E aí, ela era favorável à volta ao Brasil para poder fazer esse trabalho. E o NR8 era completamente contra. E aí, esse senhor, né, o Carlos, ele era da LN e ela acabou entrando para a LN também. E retornou, decidiram vir ao Chile, porque o Chile estava tendo muitas movimentações também. Eles decidiram vir ao Chile, eles foram ao Chile em 71. Chegando no Chile em 71, ela recebe a notícia da trágica morte na tortura do Stuart. O Stuart tinha 25 anos, foi morto em maio de 71. Ela já tinha o desejo de voltar, já tinha os seus ideais, e com a morte do marido ela não pensou duas vezes. Ela decidiu voltar ao Brasil. Lendo toda a trajetória dela, lendo muitas coisas, a gente percebe que é uma decisão de muita coerência, porque ela saiu da organização, ela foi para outra, e mesmo naquele período, 72, 73, que é o ano que a gente conhece como os anos de chumbo, onde todos os dirigentes que voltaram foram assassinados, ela decidiu voltar. Ela foi coerente, foi concisa com as suas ideias. E aí ela retornou ao Brasil em 1973, demorou um pouco ainda para o pessoal da LN aprovar, ela veio para o Brasil. E aí eu respondo a pergunta que o professor Paulo me fez na pré-banca. Por que eles escolheram morar em São Vicente? Por quê? Ela veio como uma dirigente da LN para fazer esse trabalho de aglutinar os perdidos, os membros perdidos, e também fazer esse trabalho com a população. Ela não veio morar em São Vicente para guerrilha, para assaltar nada. Ela teve uma vida normal. Ela morou no prédio, o prédio está lá, ela ia na praia. Isso os pais descobriram depois. Ela teve uma vida normal. O trabalho dela era de aglutinar os membros da LN e de trabalhar com a população. E ela voltou no começo de 73. E no dia 30 de novembro de 1973, ela estava indo, ela ia para São Paulo. E eu esqueci de falar uma coisa. Quando ela chegou aqui, ela em São Vicente, ela veio com um novo companheiro, Antônio Carlos Vicário Lana. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que ela, ele era da LN e ele era um guerrilheiro extremamente procurado. Esse senhor que eu conversei, ele não conheceu o Lana, mas ele falou para mim que eles fizeram um treinamento em Cuba. Né? E no treinamento que o Lana fez, ele foi o melhor na artilharia. Ele era um grande guerrilheiro. Ela apresentou com a família dela esse rapaz como Mateus e disse que era um companheiro, um namorado. Só que a gente não sabe, porque nem o nome verdadeiro dele ela disse. E pelo tempo, eu acredito que seja alguém que eles devem ter determinado, fica com a pessoa lá na cidade para poder fazer o seu trabalho. Eu não sei, não dá para dizer se ela de fato teve um relacionamento com ele ou não. E eles ficaram aqui juntos em São Vicente. No dia 30 de novembro, eles pegaram um ônibus, pelo que eu percebi, na Presidente Wilson, e o guichê dessa companhia de ônibus, ele era no Canal 1. E tinha gente infiltrada dentro do ônibus e tinha gente infiltrada já no guichê. Quando o Lana desceu para comprar os tickets, alguém levantou dentro do ônibus e já prendeu a Sônia, e alguém levantou na rua e já prendeu o Lana. E as pessoas que estavam lá, que depois disso os pais dela descobriram tudo isso, falaram de informação de extrema violência, que eles levaram a Sônia, uma mulher que tinha a minha altura, amarrada nas pernas, nos braços, no pescoço, como se fosse uma pessoa que pudesse fazer uma grande... E a partir daí a gente não sabe o que aconteceu.
A gente só sabe que ela não está mais aqui. No 1º de dezembro de 73, os pais, eles viram uma notícia no jornal O Globo de que uma militante chamada Esmeralda Siqueira de Aguiar havia sido morta a tiros em combate com agentes na capital. E eles reconheceram o nome da Sônia, que esse era o nome clandestino dela. Os pais desceram, tentaram buscar, tentaram procurar e nada foi dito. Apenas foi dito que ela realmente morreu e era para eles esperarem o corpo e uma certidão de óbito. Passou 5 anos e eles não tiveram nenhuma resposta. Somente em 78, quando o pai dela, todos os anos, ele ia fazer, eu anotei até aqui para não esquecer, que nem eu esqueci o renúncio. Declaração de herdeiros. E aí ele escrevia na declaração de herdeiros: a minha filha Sônia foi assassinada nas dependências do DOI-CODE, até agora não tive corpo nem tive certidão. E aquilo deixava eles muito, mas não desagradável alguém falar aquilo. E aí alguém falou para ele: olha, você emitiu um documento falando para ele procurar no nome de Esmeralda. Ou seja, o exército admitiu que aquela pessoa assassinada foi assassinada e eles sabiam quem era. E aí ele conseguiu entrar com essa documentação e aí ele recebeu um atestado de óbito falando, um atestado de óbito com o nome de Esmeralda, falando que ela estava sepultada no cemitério Dom Bosco Pedros, em São Paulo. E aí eles rapidamente se dirigiram ao cemitério e aí eles começaram a procurar e acharam lá a ossada. Eles falam que quando eles abriram, eles acharam muito estranho, porque não tinha marca de tiro, e aí no papel estava falando que tinha marca de tiro e tal. Sepultaram, mas sim, levaram a filha embora e sepultaram. Nesse meio tempo, ele decidiu processar o Estado e o médico Harry Shibata pela falsidade das certidões. Momento em que a Justiça do Rio de Janeiro determinou: então vamos fazer exumação. Exumaram a Sônia em 1983. E não era a Sônia, era um homem que estava enterrado no lugar dela. Volta para Perus. Mais 4 exumações. Na sexta, que é a primeira, mais 4, mas na sexta exumação, eles realmente descobriram que era a Sônia. Porém, por mais que dissessem que era a Sônia, com documentos, nada podia ser feito. Aquele processo ele não tinha legitimidade. Colocaram a Sônia de volta na caixinha e esqueceram ela. Somente em 90, o Caco Barcelos, aquele repórter da Globo, estava fazendo umas investigações sobre sepultamentos clandestinos, sobre crimes do Estado, e ele recebeu a notícia de que um governo falou que sepultamentos clandestinos aconteceram na década de 70 naquele cemitério. E aí ele começou a investigar e entrar em contato com essas famílias. E aí teve a legitimidade que as famílias precisavam, de fato. E foi instaurada a CPI da Vala de Perus, com apoio da prefeita Luiz Erundina. Eles descobriram mais de 1000 ossadas. E assim, tem muita gente que fala assim: ah, mas a ditadura só morreu quem lutou contra, só morreu quem fez caca, aquela coisa toda. Naquelas valas, tem muita gente da guerrilha que todo mundo sabe que está enterrado ali, mas eles modificaram a estrutura do cemitério e a gente nunca vai poder localizar. Né? Mas aquela vala tinha crianças pobres de favelas, de comunidades, que naquele período morreram de meningite e o Estado não queria que ninguém visse, que ninguém soubesse. E naquela vala tinha jovens negros favelados de comunidades assassinados pelo esquadrão da polícia. Ou seja, tinham cidadãos e cidadãs independente das suas escolhas. A Sônia estava ali e ela foi localizada. A Unicamp fez um grande estudo. Não só a Sônia, como o Lana também foi localizada. Inclusive, o dele cometeu informação que nem foi feita necrópsia. O crânio lá, as coisas de necrópsia, não foi feita nem necrópsia. Né? E os pais localizaram. A Sônia estava com um tiro na cabeça. E somente no ano de 90 ela finalmente conseguiu ser localizada, foi encaminhada e foi sepultada com dignidade. Aí eu fiz o terceiro capítulo, que é o início da busca pela verdade. Aí eu citei o caso do jornalista Vladimir Herzog, e que a partir da morte dele, em 76, as verdades começaram a aparecer. As pessoas passaram a ter voz. Aqui é uma foto da Sônia no exílio, o Rodrigo falou que é na Itália, não sei. Aqui é uma foto da família dela morta. Na foto dá pra ver que ela tá completamente inchada, pelo menos das outras fotos que eu vi ela era bem magra. E aqui dá pra ver o sangue na blusa e dá pra ver que ela está sem um dente. Tá? Essas fotos foram tiradas, eles faziam rituais de champanhes e agradecimentos e de grandes felicitações quando eles conseguiam prender pessoas que para eles eram poderosas. O pai cita isso no livro também. Aqui são os pais visitando na Europa, no exílio.
Essa foto é muito bonita, da família também. E essa é a foto do túmulo, que eu fui lá até longe pra caramba. E eu tirei a data de nascimento, a data de morte, o nome dela. Considerações finais. Eu acho que eu teria mais até 10 da noite para falar das minhas considerações. Eu acho que eu podia aprender muito sobre mim, sobre uma porção de coisas. Eu ultrapassei limites que eu nunca imaginei. E só o fato dele ir lá, de eu ter contato da família, me abrir as portas, deixar quando eu visse tudo que eu quisesse. E a sobrinha se emocionou muito, a família se emocionou muito, de estar nos lugares, já valeu pela minha pesquisa, pela importância que eu dei para a pesquisa. Para o Brasil, a história da Sônia e dos outros militantes, eu acho que fica a abertura das questões que hoje a gente discute, que a gente tem o direito de discutir, que naquela época ninguém discutia. Como a violência sexual contra a mulher, eu não falei para vocês. A Sônia foi estuprada com um cacetete, ela teve seus seios arrancados durante a tortura. E hoje a gente pode abrir a boca e falar sobre a violência contra a mulher, hoje a gente pode falar da violência contra a criança, hoje a gente pode falar do racismo. Coisas que antes desse processo todo que a gente sofreu com a ditadura, as pessoas não discutiam esses assuntos. E por mais que essas pessoas tenham lutado pelos seus ideais, pela sua geração, eles acabaram dando subsídios para nós. Nós podemos hoje ter armas para lutar pelo aquilo que a gente acredita. Então, eu sei que o meu tempo está acabando, já acabou, e eu vou terminar com a frase que eu usei na minha introdução, no final da minha introdução. Que não só os militares, mas durante vários momentos da história do Brasil, a gente estudou que vozes foram caladas. Porém, os militares e tanto a elite e tantos outros conseguiram calar muitas dessas vozes. Mas eles nunca vão conseguir calar a nossa voz, que é quem escreve a história. Que eu usei o da Vala Clandestina de Perus e o do pai da Sônia produzido. Vou pedir licença ao orientador Rodrigo e vai te fazer um pedido. As suas considerações finais é um texto belíssimo e preciso e que faz uma síntese perfeita da sua relação com o objeto. Você faz uma síntese daquilo que você muito bem apontou na introdução e é um texto que merece ser lido. E nós temos tempo para isso. Eu pediria que você lesse na íntegra o texto das considerações finais. Até o poema? Tudo. Considerações finais. Vou chorar. Eu comecei as minhas considerações finais com a letra da música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Aquela parte que ele fala: os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Ai, Toma uma água. Falar sobre a ditadura militar de 1964 é algo muito peculiar para mim, pois não tive nenhuma experiência de vida nesse assunto. Até iniciar a pesquisa, jamais havia conhecido alguém que teria vivido a repressão. Meus familiares dizem não notar diferenças entre hoje e aquela época. Vivi realmente alheia a esse passado recente, porém, mesmo desconhecendo o assunto, sempre que via algo sobre a luta pela democracia na ditadura, algo em mim se pronunciava, silenciosamente. Depois eu consegui compreender. Minha interação com o assunto surgiu num momento de maior maturidade profissional, quando decidi cursar História e passei a me aprofundar acerca dos assuntos relacionados. Deparei-me com diversos textos, livros, documentários, tudo muito me tocou e realmente me interessei pelo tema. Assisti ao filme Zuzu Ângelo, que muito bem produzido me chamou a atenção pela grande devoção de uma mãe por seu filho. E estudando sobre essa família, conheci Sônia, que coincidentemente é o nome da minha mãe. Sônia teve seu destino selado na mesma cidade. Fantástico. Foi todo mundo assim.
Ela teve o seu destino selado na cidade que eu nasci, 15 anos depois. E eu passei a ler tudo que eu encontrava sobre a sua vida. E eu decidi que esse seria o meu tema. Encontrei o grupo Teutônico Rio, onde eu iniciei essa odisseia. Eu estive lá em julho de 2013, participando de uma reunião onde eu fui muito bem recebida, com alegria por ser tão jovem e estar me debruçando sobre o tema que a minha geração ignora. Eles ficam muito felizes de ver alguém jovem participando. Ver pessoas jovens interessadas em suas causas os deixam muito satisfeitos. Lá tive contato com documentos, fotos, cartas e o livro produzido pelo Sr. Moraes, que é o pai da Sônia, em que eu me baseei para produzir esse trabalho. Em maio de 2014, eu visitei o túmulo da Sônia, e bem como o Arquivo Público do Rio de Janeiro, fazendo a solicitação de documentos com o meu nome, com o seu nome, o nome dela, desculpa, indo verificados em setembro, passando a ver o outro lado da vida de Sônia, que não foi retratado pela sua família e pelos seus companheiros, e sim pelos seus opositores, verificando algumas divergências. Até esqueci de falar, né, gente? À medida que o trabalho foi sendo produzido, pude manter contato com ex-presos políticos nos momentos em que fui a eventos, onde havia palestras e exibições de documentários. Fui entrando aos poucos neste universo, avaliando o quanto é difícil para essas pessoas relatarem o que viveram, pois toda vez que contam é como se revivessem. Eles estão contando para eles mesmos, não é nem para a gente, eles estão revivendo essa história. O momento mais difícil foi a tortura e a morte de Sônia, pois eu tenho praticamente a mesma idade que ela, a mesma idade que ela quando foi assassinada, e sendo mulher, consigo colocar em seu lugar, completamente indefesa e propícia a qualquer violência, sem poder se defender. Mesmo estando em tempos tão distantes, com relativa distância, a minha realidade adiciona e se entrelaça. Somos brasileiras, mulheres, jovens, estudantes, e ela, há 41 anos atrás, e eu, hoje, podemos ainda sentir quão ainda é a violência contra a mulher. Violência essa usada com muito mais força contra as mulheres durante a ditadura, pois além das feridas físicas, sofreram a violência sexual, ferida que jamais se cicatriza. E atualmente, mulheres ainda sofrem pela mesma violência, jamais tirada da nossa realidade, usada para demonstrar força, superioridade e poder sobre nós, que diante da força masculina ficamos indefesas. Ao me deparar com essas duas verdades, percebo que, embora muitos direitos tenham sido conquistados pelas mulheres nessa questão, a geração de Sônia e a minha ainda sofrem igualitariamente. A diferença está em quem praticou essa violência naquele período e quem pratica atualmente. A brutalidade permanece a mesma. A sociedade atual tem grande dificuldade em discutir acerca desse assunto. A lei esmorece e não se torna eficaz para coibir, e todos os dias mulheres são estupradas no Brasil. Os dados atuais são alarmantes. De acordo com, eu coloquei uma ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em 1º de agosto de 2003, nos últimos 5 anos, os registros de estupros aumentaram 168%, dados obtidos do Fórum Brasileiro da Segurança, mostrando que a cada 12 segundos uma mulher é estuprada no Brasil, retratando que a situação de segurança da mulher está cada dia pior. Os crimes ocorridos na ditadura já não coexistem mais na realidade brasileira, não fazem parte das discussões e são abordados em pequena escala. E quem lidera essas interlocuções são os familiares e os ex-presos, ficando a seu encargo o exercício dessa memória tão mal exercida do brasileiro. E sobre isso, passo a refletir sobre o que de fato essas discussões têm a contribuir para a sociedade atual. Claro que devemos oferecer respostas para os familiares, é dever do Estado prover isso, e direito de cada cidadão conhecer a história do seu país. Mas além de rememorar a dor, a tristeza e a injustiça, devemos lembrar sempre dos ideais sociais e políticos dos militantes, e quais eram os seus propósitos, pois eles lutaram pela sua geração, mas acabaram gerando frutos para as atuais. A partir de suas mortes, a sociedade pôde ficar aberta a discutir temas relacionados aos direitos humanos, a levantar bandeiras em favor da luta pela dignidade humana, entrando em temas como violência contra a mulher, abuso sexual de crianças e adolescentes, preconceito racial, maior efetividade nas leis brasileiras de crime contra a vida, entre outros, abrindo um novo panorama de discussões no país. A partir das ideologias deixadas para que o sucederam, eles deram subsídios para abrir os nossos horizontes e perceber novos meios de conceber o Brasil e a nossa realidade, a fim de preconizar a vida de cada cidadão. Portanto, o que de fato deixaram para nós foi a oportunidade de vivenciar novas perspectivas, ter o direito de exigir viver em um país mais justo e igualitário,
Fatos que fizeram com coragem e devoção, sempre contemplando a esperança no futuro, a esperança nas próximas gerações. Como cita o poema de Emanuel Bezerra dos Santos. Emanuel Bezerra dos Santos, ele foi um preso, assassinado no Doicode, ele estava na vala comum junto com a Sônia, ele foi sepultado junto com a Sônia. E ele escreveu em 69, quando ele estava preso na base aérea de Natal, lá no norte, que ele é de lá, ele escreveu um poema chamado As Gerações Futuras. As Gerações Futuras. Eu vos contemplo da face oculta das coisas. Meus desejos são inconclusos, minhas noites sem remorsos. Eu vos contemplo pelas grades insensíveis. Meu sonho é uma grande rosa, minha poesia luta. Eu vos contemplo da virtual extremidade, minha vida pela vossa. Meu amor vos liberta. Eu vos contemplo da própria contingência, mas a minha força é imbatível, porque estáis à espera. Eu vos contemplo do fogo da batalha. Os meus soldados não se rendem. O outro dia chegará. Eu vos contemplo gerações futuras, herdeiros da paz e do trabalho. As grades esmaecem ante meu contemplar. No último parágrafo eu falo que o nosso país sentiu e sente até hoje os reflexos dos 21 anos de uma ditadura, que suscitou uma desigualdade social e econômica, dividiu o Brasil e gerou um abismo na nossa sociedade. Durante esses quase 30 anos de democracia, caminhamos a curtos passos, mas obtivemos conquistas, sendo esse o nosso legado para as próximas gerações. Mostramos que demos continuidade aos ideais dos jovens militantes das décadas de 60 e 70, fazendo-nos estar sempre presentes, como Sônia, que se doou e perdeu sua vida em prol de objetivos sociais, e que, como ela, tantos outros foram esquecidos dentro da história brasileira, sendo o dever daqueles que estudam a história dar visibilidade a essas histórias e memórias. Bom, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, né, para você, o orientador. E como primeiro leitor do trabalho, e é essa a nossa função, então para quem participa pela primeira vez, né, nós vamos apontar aqui algumas questões, algumas fragilidades na parte metodológica, mas faz parte desse processo, né? Nós ainda estamos em sala de aula e é um processo de construção do conhecimento. É um primeiro trabalho que a Natasha apresenta e, portanto, né, as orientações vêm na direção exata de... Né, é uma pesquisa que você certamente levará para um mestrado, né, tem aí já um caminho já trilhado, e que é esse o momento, então, de nós apresentarmos algumas questões, mas sempre no sentido de contribuir, né? Então, não é para ser visto como uma crítica que não seja construtiva, né? Então, como a Natasha já apresentou, ela estruturou o trabalho em 3 capítulos, sendo que ela teve uma preocupação legítima de, no primeiro capítulo, situar o contexto que antecede ao golpe militar, 64, e o início da ditadura. Esse primeiro capítulo, você se esmerou tanto para dar conta, né, de contextualizar e de buscar os detalhes, mas ele precisará ser revisto, né? Então, fiz bastante anotações, né, na minha leitura aqui, então vou entregar para você essa cópia, né, que é a cópia que você enviou, já com algumas sugestões, né, para ser trabalhado. Então, não há assim nenhum ponto que eu tenha que apontar, assim, não há nenhuma falha conceitual ou um equívoco com relação à sua escritura ao historiar o processo, né? Mas o que é mais difícil, eu falo sempre isso, né, para os meus orientandos, num primeiro trabalho nós escrevemos para nós e a gente não tem a preocupação com o leitor.
E a partir de agora, esse é um trabalho que vai para a biblioteca, portanto, né, pessoas que não fizeram história, pessoas que não fizeram parte desta pesquisa e encontrando pessoas, fazendo entrevistas como você fez, precisarão de maiores esclarecimentos. Então, nesse sentido, que agora, né, passando esse momento e já com essa fase vencida, você deve retomar e pensar no leitor. Dá um tempinho mais aqui, alguns dias, né, que vai fazer a leitura pensando, né, fui claro, está na minha cabeça ou eu consegui colocar aqui no papel, né? Porque faz parte da sua dinâmica. Você é muito dinâmica, pensa muito rápido e essa primeira escrita, ela traz exatamente essa característica, né? Há algumas ideias que elas se sobrepõem e o futuro leitor vai ter dúvidas, tá? Então, todas as anotações feitas vão nessa direção. Tem aqui mais aquela questão de precisar, né? Algumas notas de rodapé precisarão ser ampliadas, porque pensando no leitor, né? Não que... Do primeiro capítulo. No primeiro capítulo. Isso tudo vai ser passado. As anotações estão feitas, só quero ver aqui. No segundo capítulo, né, quando você vai apresentar a trajetória da Sônia, a biografia, né, você faz a apresentação da mulher, Sônia, você inicia com muita propriedade, falando sobre a importância da história e memória, mas tem uma questão aqui que precisa ser revista, e penso assim também, que agora é a hora mesmo de rever, para trazer a coisa com precisão. Quando você coloca assim, a história oral tornou-se muito utilizada, principalmente na construção da memória, já que atualmente a memória coletiva encontra-se perdida. Então, é preciso rever isso, e ao rever isso aqui, você já percebeu na minha própria leitura, né? E não está apropriado, por quê? Logo em seguida, você vai citar o Legoff 2 vezes e desfaz esta afirmação tão categórica que você fez. Então, eu até fiz uma sugestão assim, olha, no lugar de memória perdida e essa coisa toda, você vai substituir essa frase e ela pode ficar assim, se você concordar. A história oral tornou-se muito utilizada, pois é a história que procura compreender e trazer à tona o processo da construção da memória numa perspectiva crítica, né? Então, exatamente para você poder fazer até o contraponto daquilo que você já anunciou para o leitor, que você nem vai tratar a Sônia como heroína, nem como terrorista, vai tratá-la como uma militante, uma jovem, né? Uma cidadã ativa e que participou daquele processo. E, portanto, também é preciso ter, no resgate dessa memória, essa perspectiva crítica, né? Então, isso é legal que fique claro, porque complementa até e vai de encontro com as citações que você vai fazer logo em seguida, trabalhando, né, a questão, trabalhando o livro Legoff, História e Memória. Então, era esse o ponto que eu queria chamar a atenção aqui nesse início. Tem umas questões metodológicas que você precisará também fazer, né? Na indicação das fotos, nas notas de rodapé, que é preciso mostrar a fonte, tá? Nas notas de rodapé, você fez notas de rodapé muito legais, precisas, mas eu, enquanto primeiro leitor, pensei assim, de onde ela tirou isso, né? Então, as notas precisam também ser referenciadas, né? Chamando o leitor para conferir uma determinada obra onde você trabalhou o processo. Você chegou a falar na sua apresentação, mas eu até construí uma nota de rodapé aqui para você, depois você pode mudar e tal, mas é muito importante, né, você
deixar registrado aqui, embora você tenha falado na apresentação, por que foram para o Chile em 71, né? Logo em 71, né? Então, só para esclarecer aqui aos colegas, né? Então, a nota fica assim e depois você pode ampliar, né? Porque vale a pena ampliar, vai ser uma nota rica. Em 1971, com a eleição de Salvador Allende, o Chile iniciou uma experiência de governo inédita na América Latina. O objetivo do governo do Allende era da instauração do socialismo mediante uma transformação gradual da economia, da sociedade e do Estado chileno. Em 11 de setembro de 73, Allende, diante do golpe militar e derrotado, preferiu o suicídio antes que os militares penetrassem no Palácio de la Moneda. E aí sim, confiram a obra do Emile Sader e aí avisa ao leitor. Então, esse modelo aqui, do conferir a obra, se passa a adotar também nas outras citações, tá? E enriquece bastante depois a referência para o leitor. Tem uma confusão na montagem do trabalho, que eu demorei um pouquinho a descobrir, e eu aí comecei a escrever, de onde tem isso, porque isso. Você trocou a página 84 para 85, então 85 veio primeiro e depois 84. E na sequência, lendo, quando eu cheguei na página 85, nada casava com nada, né? Aí eu comecei a escrever, falta articulação, de onde vem isso e tal. Eu esqueci os acentos do Sônia, porque eu vi que ela, nos documentos que ela assinava tudo com acento, e eu escrevi todo o trabalho sem acento. E aí certas pessoas não me falaram que dava para substituir, e eu fui trocando um por um. Quando eu vi o trabalho impresso, que é esse que está comigo, eu vi que estava sem acento, eu fiquei desesperada, aí eu imprimi tudo de novo, foi quando eu coloquei errado para enquadrar. Mas depois eu demorei um pouquinho para descobrir, porque depois eu falei, bom, vou continuar. Mas aqui com certeza não está. Hein? Aqui não está. Caiu bem com o arguidor. 84 e 85. Sempre pequenininho. Mas esse daí fui eu que imprimi. Então isso aqui foi o que eu entendi. Então, mas não apaguei o que eu escrevi, porque já avisei a você que isso aconteceu. Aqui na página 88 também é com relação à figura. Você não veio numerando as figuras, que então, algo que eu sugeri. Mas exatamente você resolveu de repente criar uma figura única, né? Então, isso precisa... Isso foi outro erro que eu já tinha visto no meu computador, eu já arrumei. Eu ia fazer uma lista de figuras e eu desisti. E eu acho que passando de um computador para o outro para poder imprimir, acabou voltando e aparecendo. Então, isso depois você vai rever também. Eu já tinha visto. Depois você vai falando. Agora, a página 95, eu até já não cometi a mesma falha lá na página 84 e 85. Tem alguma coisa aqui que você precisa ver, porque eu acho que na hora de imprimir, na hora de formatar o trabalho, faltou um parágrafo. Na passagem da página, a página 93, a 94 tem uma figura, aí quando chega na página 95, falta aí um link com como você vinha trabalhando anteriormente, tá? Aí depois, eu acho que sumiu um parágrafo aí. Você nasceu em 95. Mas está aqui, já está anotado, você vai ter isso. Então era isso. Bom, era preciso, né, que você tivesse trabalhado até que mais na sua apresentação, mas evidentemente o trabalho vai ficar aí na biblioteca, né? Os nossos colegas que estão aqui, os convidados, poderão ter acesso a ele depois, mas essa entrevista ficou muito rica, né? Você colocou aqui como anexo, e depois você precisa rever, porque isso é um apêndice, né? É uma elaboração sua, e entra então como um apêndice, né? E era preciso, né? Talvez, eu não sei, depois você vai conversar com o Rodrigo, mas até utilizar dentro do texto.
A entrevista, porque fala um pouquinho aí pro pessoal. Que foi nos 47 do segundo tempo, né? Conta aí. Assim, como eu falei, no livro tem diversos depoimentos. Então todos os nomes que eu via, eu jogava no Google, nunca apareceu nada. E aí um dia eu joguei Carlos Eduardo Rafael de Mim, eu vi que ele é dentista, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E aí tinha um telefone e eu liguei. E pedi para a secretária o e-mail dele. Ela perguntou para que era, eu falei e ele atendeu. E eu expliquei mais ou menos o que eu estava fazendo, ele ficou super surpreso, falou, nossa, você é uma flor que brotou. Porque há 40 anos eu estou falando da Sônia, tal. E eu pedi para ele uma ajuda, um depoimento, ia ser muito bacana e tal. Então, deu uma semana, ele mandou um e-mail falando me convidando para ir para o Rio, falando sobre o CSI, que ele me dava depoimento, e ele ia me levar na casa dos familiares da Sônia. E aí eu fui, peguei o endereço, encontrei com ele no escritório, no consultório médico, ele cancelou as consultas, e aí eu gravei a entrevista e aí a gente foi conversando, e ele foi me falando, né? E aí ele falou que ele namorou com a Sônia, tem até uma parte muito engraçada, que eu logicamente não coloquei no trabalho. Ele pediu no depoimento que ele queria colocar que a Sônia era muito sensual e que ela tinha um corpo escultural. Ele tem 66 anos. Aí eu falei, vou pôr aqui, é muito elegante, vamos deixar. E aí ele foi me contando. E assim, uma coisa muito legal que ele me falou, que eu falei pra ele que o mais difícil pra mim era entender o porquê que pessoas que o pai dele tinha dinheiro, o pai dele foi reitor lá da parte de dentista lá da UFRJ, de odontologia, e a Sônia tinha dinheiro, o Sônia tinha dinheiro. E por que essas pessoas abriram mão de tudo, assim, dessa loucura de não ter onde morar, de ter que pedir dinheiro, de ter que morrer? E ele falou que nessa época acontecia uma coisa com pessoas que tinham famílias, que eram educadas de uma maneira diferente, que não tinha nenhuma divisão. Que ele tinha amigos ricos, ele tinha amigos pobres, que se o amigo chamava para almoçar na comunidade ele ia, e o outro amigo vinha almoçar na casa dele, e aí ele acabava achando que os problemas daquelas pessoas eram também os problemas dele, e esquecia que ele era passado, aquelas pessoas não. Por isso que essas pessoas conseguiram abrir mão de tudo aquilo que elas tinham para poder entrar na luta armada e lutar por direitos sociais. E ele falou para mim que ele escuta muitas pessoas falando, as pessoas queriam instaurar o comunismo e tal. E ele falou que o comunismo, o socialismo, o marxismo e todos os ismos não é uma receita que a gente pega e aplica. Ele falou que todos eles queriam uma coisa nacional, né, um socialismo brasileiro, né, voltado para as necessidades do Brasil. E foi muito legal, ele falou muitas coisas, ele explicou como que era o contato do Brasil com os exilados, ele contou como foi a tortura dele. Ele foi exilado junto com o Fernando Gabeira, ele foi torturado, ele tinha 22 anos, foi numa ação. Quando ele foi preso, eles já estavam fazendo apropriações, não é assalto, apropriações. E aí ele falou que ele tomou 2 tiros nas costas, que eles levaram ele para uma sala, um cara entrou lá, arrancou as balas, o médico deu uma olhadinha e falou, pode. E ele foi barbaramente torturado, eles levaram ele num prédio, porque ele deu um endereço falso. E ele tentou se jogar da janela, tentou se matar e eles não deixaram. E aí eu perguntei, mas o que você pensa na hora? Que vale a pena lutar pelo Brasil? Eu já pensando, né? Ele, não, você pensa que você não quer morrer. Você pensa que você quer ficar vivo e que você tem que mentir pra eles, porque senão daqui a pouco o teu amigo vai estar passando por aquela situação. E foi muito legal, essa entrevista dele foi muito rica. Ele ficou muito feliz, muito feliz. Ele falou que é muito longe, né? O Rio do pra cá, dia de semana que ele queria vir, mas ele ficou feliz pra caramba. Né? Ele falou assim, você é muito nova, né? Da onde você surgiu com uma tatuagem? Não sei o que, eu não imaginei e tal. E aí ele contou bastante, assim, e aí ele pôde me passar um lado bem pessoal da Sônia, assim, né? Inclusive que ela era muito sensual. Essa parte eu desconhecia dela, né? E aí ele falou disso, falou da sociedade, dessa parte que eu não tinha entendido, né? Porque na minha cabeça não faz sentido você ter dinheiro, você ter grana, você ter tudo, você viajar no exterior, você poder fazer o que você quiser e se abrir mão de tudo. Né, perder sua identidade, perder sua família, perder os seus sonhos, né, eu falei para ele que isso é inconcebível na geração de hoje, e aí ele explicou por quê. E ele falou bastante da relação com a Sônia, falou um pouco do que eles fizeram no exílio, e assim, da tortura dele ele fala, da tortura da Sônia ele não consegue falar. É um assunto que ele trava, ele faz que não com a cabeça, porque ele teve uma outra companheira que não foi para o exílio,
que ficou aqui no Brasil, ela também foi assassinada na tortura, coincidentemente, junto com o Lana, que foi o companheiro que foi assassinado junto com a Sônia. Ela morreu em 72, né, na mesma emboscada, né, que o Lana foi um sobrevivente. E assim, falar da tortura dessas duas mulheres é inconcebível. Ele contou tudo da tortura dele, ele fala até rindo. Eu peguei pela janela, não sei o quê. Até deu risada. Mas falar da tortura das mulheres para ele foi muito difícil. Acho que foi isso. Então era essa introdução. Mais uma vez, parabenizo pela escolha do tema. Né? É um momento extremamente oportuno, né, para ter trabalhado esse objeto, ter construído, né, essa narrativa fruto desse seu esforço, desse seu empenho. Né? Então, é um trabalho que tem muitos méritos e que deve, de fato, né, alçar outros voos, né? Deve dar uma continuidade aí, tá? Tá, só uma coisa, quando eu fiz, eu vi uns errinhos depois que eu imprimi, eu vi o bendito do acento do Sônia. E eu acho que o seu tá com erro, porque eu me confundi na hora de eu imprimi no desespero. Mas não há problema, o problema não é o circunflexo. Isso aí é o de menos. Eu acho que vou rapidamente falar em 2 minutos do que eu poderia falar em 30, mas eu vou falar em 2. Eu acho que a trajetória de onde a gente orienta com afim, com parceria, às vezes quase com cumplicidade do tema, ajuda muito. Que você naturalmente passa a ver o tema como algo que pode ser desdobrado em coisas mais interessantes. Concordo com o Paulo com relação à utilização dessa última parte, que você colocou aos 47 do segundo tema, e que não ia ser possível mesmo atualizá-la dentro do seu texto. Mas agora, com a possibilidade de você utilizá-la com um pouco mais de propriedade dentro do texto, você vai conseguir fazer com que o texto seja mais, inclusive, mais interessante do ponto de vista da própria biografia. E eu também penso que a gente poderia pensar e trabalhar a questão da própria teoria da biografia, que faltou no teu trabalho. E faltou no teu trabalho porque, de fato, faltou para a gente naquele momento. Né? Eu acho que a teoria da biografia caberia muito bem aqui. Se não para agora, para os seus próximos trabalhos do mestrado, eventualmente, que você for fazer. Agora, no que está aqui, dessa comissão do Paulo, eu acho que foi mais do que uma leitura respeitosa, uma leitura de homenagem, pedindo para que você lesse essa bela finalização que você fez, de maneira que eu estou extremamente satisfeito também com o desempenho, com a nossa relação enquanto orientador e orientando. Você sempre foi muito respeitosa, muito correta com tudo, nunca faltou a uma orientação, nunca deixou de responder a uma mensagem, e também fiz questão de não te deixar no limbo, né? De maneira que foi muito legal ter trabalhado com você. E o trabalho aqui são 100 e não sei quantas páginas que poderiam e poderão ser multiplicadas nos seus próximos trabalhos. Não é o tamanho, mas é o peso intelectual que você começa a construir. Então, fico muito feliz com isso, de ter participado desse processo. Só um detalhe, a entrevista foi dia 31 de outubro, o trabalho era para entregar dia 7 de novembro. Muito difícil de usar.